Bom, vamos abrir as nossas Bíblias em Jó. Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9. Jó 14, do 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Olha, meus irmãos, esse texto foi escrito e falado aqui, no livro de Jó. E eu não sei se você sabe, mas existe um consenso de que o livro de Jó, ele foi o primeiro livro a ser escrito. Ah, não, o primeiro foi Gênesis. Sim, mas eu estou dizendo em termos de história, forma cronológica, Jó é o primeiro. Porque se você ler o livro de Jó todo, e eu te aconselho a fazer isso, é um livro lindo, maravilhoso, ele, em momento algum, ele fala sobre a lei. Sempre ele não cita a lei de Moisés. Então, cremos que ele tenha vindo antes. Jó, ele logo no início do livro, ele oferece sacrifício pelos seus próprios filhos. Então ele viveu no período patriarcal, que é o período em que o chefe da casa era o próprio sacerdote. Só depois, lá no deserto, que Deus foi dando as leis e que aí foi instituído o sumo sacerdote, essas coisas todas. Esse livro, ele nos traz ensinamentos, porque Jó, ele estava vivendo o período da provação, o período da tribulação na vida dele. E esse livro, esses versículos que nós lemos, fala sobre a questão da esperança. E Jó, ninguém melhor do que Jó para falar sobre esperança. Porque, se vocês observarem, vocês vão ver que Jó, ele passa por toda a situação, como nós falamos outro dia aqui, em Jó capítulo 19, falei, o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Nessa parte aqui, ele trabalha a questão da esperança. E ele fala sobre uma árvore, que está cortada, foi cepada, e que aparentemente ninguém dava nada por ela. Ninguém dava nada por aquilo ali e achava impossível de reviver, impossível de aparecer alguma coisa aqui. E é possível a gente ter esperança ou ter fé no momento de dificuldades? Alguns vão me dizer assim, Outros vão falar, olha, possivelmente. Outros vão dizer, tenho. Outros, não sei. Porque lá no interior tem um ditado que diz assim, só a gente sabe onde aperta o calo. Não é? Você já vestiu um sapato? As irmãs aí que já vestiram um sapato novo para ir a um casamento, tiveram que ficar em pé lá quase 2 horas esperando a noiva chegar, e sabe que o sapato estava apertando? Sabe aonde o que eu estou falando? Sabe aonde o calo aperta. Jó, ele estava vivendo aqui um momento, e só ele sabia o que ele estava vivendo. Mesmo a esposa estando ao lado dela, disse, amaldiçoa o seu Deus e morre. Os seus amigos fizeram chacota dele. E aí eu quero tratar com vocês sobre como a gente ter fé no momento assim, de dificuldade, de incertezas. E esse texto fala sobre o corte dessa árvore. E os pontos de corte na vida da gente são 3. E eu quero pensar com vocês. Primeiro, a gente muitas vezes pode ser cortado pelo inimigo das trevas mesmo, diabo.
Porque a Bíblia diz em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Este é o objetivo. Se você olhar na sua Bíblia, aí em João 10:10, você vai ver o que está escrito. Você vai olhar e falar assim, ó, peraí, tem alguma coisa errada. Porque, veja só, o ladrão vem somente. A gente fala assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quero deixar bem claro que o ladrão, que é o inimigo, aquele que rouba a paz, tenta roubar a nossa esperança, tenta roubar as nossas perspectivas de vida, ele não veio roubar, matar e destruir, ele veio somente para isso, ou seja, esse é o objetivo do inimigo, do ladrão, somente matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo. E ele não brinca de ser diabo. A gente muitas vezes brinca de ser crente, a gente brinca de acreditar em Deus, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo 24 horas por dia. O objetivo dele é somente te matar, te roubar, me roubar, te destruir, me destruir. Este é o objetivo dele. E quando ele vem, muitas vezes ele vem com força contra as nossas vidas. O segundo ponto de corte sou eu mesmo, que sou responsável por algumas atitudes, decisão precipitada, palavra mal colocada, tempo gasto em algo fútil. Muitas vezes a gente fala uma coisa que não deveria falar, e hoje eu ia parafrasear da seguinte forma. A Bíblia diz o seguinte, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Na atual circunstância, eu acho que a gente deveria também, estou mudando a Bíblia, mas eu acho que a gente pode parafrasear e falar assim, eu vou ser tardio para digitar, pronto para ler e tardio para digitar. Às vezes a gente digita coisa que não tem que digitar, né? Depois a gente se arrepende, não dá para apagar mais a mensagem. E o outro ponto de corte é Deus. Quando Deus vem nos dar uma poda. E é interessante que o corte, a poda de Deus, ele corta galhos improdutivos para produzir mais. E tudo isso para quê? Se o inimigo veio somente, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Abundância com muita quantidade, é um superlativo. E essa história de Jó, ela é conhecida porque ele perdeu tudo que ele tinha. Todo o dinheiro, casa, família. E Jó diz, no capítulo 13, no versículo 15, ele diz assim, ainda que ele, Deus, me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Os amigos de Jó achavam que ele estava recebendo punição por alguma coisa que tinha sido acontecido. Mas era algo que Deus estava tratando a vida de Jó. Era Deus quem estava trabalhando ali na vida de Jó. E a gente passa por alguns desertos e a gente acha que Deus não está vendo. E só que eu quero dizer o seguinte, Jó, ele sabia disso porque ele diz no capítulo 12 o seguinte, eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Deus e ele me responde, o justo e perfeito serve de zombaria. Ele sabia que ele era servo de Deus, que ele invocava a Deus, que Deus respondia, mas mesmo assim, ele se sentia, os amigos olhavam para ele e zombavam de Jó. Talvez perguntassem a ele, aonde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Muitas vezes, nós somos vistos assim, como árvores infrutíferas, com o tronco cortado sobre a terra. Às vezes nós somos feridos, humilhados, descartados, abandonados, e a vida vai criando dentro da gente um montão de situações difíceis, e o nosso coração vai recebendo essas informações e vai guardando, porque quantas vezes acontecem coisas boas, maravilhosas na nossa vida, e a gente esquece, mas aquelas coisas ruins ficam ali, ó, batendo, e a gente lembrando o tempo todo daquelas coisas.
E Jó, as pessoas olhavam e viam ele, o homem exterior. Um homem que estava todo cheio de ferida, um homem que fora muito rico agora, muito pobre, um homem que tinha perdido todos os seus filhos, tudo isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Nosso Deus é Deus que traz à existência as coisas que não existem. Quando todos olham e veem um tronco totalmente seco, cortado, no chão, abandonado, Deus olha e fala, olha aí tem algo que eu posso utilizar para a glória, para a minha glória. E não importa o que esteja acontecendo com você, se você foi abandonado, se você foi desprezado, se injuriado, se humilhado, se está com uma árvore assim aparentemente cortada e jogada sobre a terra, eu quero dizer, há esperança. Porque o texto diz, há esperança para o ferido. E o Senhor Jesus, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o que diz o texto. Porque a esperança para a árvore que foi cortada ainda torne a brotar, e que não cesse os seus ramos, ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas, brotará e lançará ramos como uma planta nova. Talvez você esteja assim, achando que você está como um tronco no pó, totalmente caído, acabado, mas em nome de Jesus, creia que Deus pode abençoar e as águas do trono de Deus podem vir sobre a sua vida, a sua árvore pode voltar a crescer, mesmo que esteja no tronco, talvez abandonado, talvez achando que esteja tudo acabado, o tronco já envelheceu, mas existe uma raiz aí, no nome de Jesus, e o rio de Deus que passa sobre a sua vida, que sai do trono de Deus e vem sobre você, pode renovar a sua vida no nome de Jesus. Se você tem uma enfermidade, se você está passando por um momento difícil, se você está sem esperança, está preocupado com esse momento todo que nós estamos vivendo, eu quero dizer, há esperança para você, há esperança para mim, há esperança para nós. E hoje Deus pode começar um processo de renovo na sua vida, querida. E a primeira coisa que eu gostaria de te dar alguns conselhos dentro desse texto. E a primeira coisa, mude o foco da sua visão. Mude o foco da sua visão. Uma das estratégias mais terríveis do inimigo é consolidar a visão da derrota. Sabe aquele negócio assim, tinha um desenho animado antigamente, que tinha uma hiena. E ela era assim, ó vida, ó dor, ó azar, ela era assim. Talvez você lembre desse desenho aí, eu não lembro como é que era o nome dele. Mas era assim, ó vida, ó azar, ó... Tem muitas vezes que a gente está tão no meio da tempestade, tão no meio do turbilhão, que a gente não consegue olhar para frente, a gente só consegue ver perda, tristeza no coração. E aí, a gente fica assim pensando, como é que eu vou fazer? Jó, ele olhava ao redor e só via tristezas. Jó passou por situações muito críticas e diante dele as coisas não eram muito agradáveis nem estimulantes. Talvez hoje, talvez se você tenha visto os canais de notícia hoje, você tenha visto que as notícias, elas não são boas. Cada hora vem um negócio diferente. E, no entanto, apesar de todas as tribulações que nos acometem e que acometeram Jó, apesar da dor que ele sentia e da insegurança que ele tinha em relação ao futuro, havia algo dentro de Jó que o animava, que era a sua esperança. Apesar de tudo que sentia, via e ouvia, ele não se deixou levar pela desesperança e pela incredulidade.
Muitas vezes a gente ouve palavras que, durante o dia, que a gente fica até assustado. E a gente fica pensando, o que vai ser? Como é que vai ser? Segunda coisa que eu quero te deixar. Primeiro, muda o foco. Não é que você não vai saber das notícias, mas não coloque seu coração nas notícias ruins. Nós temos uma notícia boa. Jesus Cristo veio e está conosco. Ele está conosco. Essa é a notícia boa. Evangelho significa boas novas. Por mais que venha más notícias, nós temos uma boa notícia. Jesus Cristo está vivo, está sentado no trono e tem domínio sobre todas as coisas. O segundo ensinamento que eu gostaria de deixar, entenda que as tribulações precisam gerar esperança e jamais desistência. Me perguntaram, poucos dias, no telefonema me perguntaram, pastor, o que será da igreja? Não disse da igreja que eu sou pastor, não, da igreja de Jesus na terra. Eu disse, olha, a igreja, e eu cantei essa musiquinha para ele. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Jesus vem em breve, vem buscar a sua igreja querida. Jesus vem em breve, vem buscar a sua igreja querida e segue caminhando, segue caminhando. E a igreja segue caminhando. Mesmo no meio de todas as dificuldades, a igreja segue caminhando, porque não é a tribulação que vai tirar a nossa esperança, porque a nossa esperança está em Deus, está em Jesus Cristo. Ela não vai trazer desesperança para nós. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao 5, ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A desesperança confunde, agora a esperança não. A esperança nos faz olhar para frente. A esperança nos faz caminhar. A gente leu aqui que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Nós vamos sair dessa situação muito mais experientes, muito mais esperançosos, muito mais crentes, muito mais fiéis, muito mais felizes, muito melhores dessa situação. Porque nós cremos num Deus que tudo que acontece aqui na terra é com a permissão dele. A nossa experiência com o Senhor gera esperança no nosso coração. Por isso que nós temos que buscar o Senhor. Por isso que nós temos que viver uma vida com o Senhor. Por isso que nós temos que estar ao lado do Senhor. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, orar, manter comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é dentro de um templo. O templo é para nós prestarmos culto, mas cultuar a Deus é o tempo todo, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, tem que ser um culto a Deus, a minha vida tem que ser um culto a Deus. Eu sempre disse o seguinte, se você só pode ir à igreja uma vez, vá na escola dominical, porque a escola dominical é onde você aprende a Bíblia. Agora, culto, você cultua em qualquer lugar. Não é o que está acontecendo hoje. Hoje nós não podemos ir à igreja por essa situação do vírus que está nos acometendo o mundo todo. Mas nós não estamos cultuando aqui. Nós não estamos cultuando ao Senhor. Isso é culto a Deus. Você está sendo ministrado pela palavra, eu estou sendo ministrado pela palavra, nós louvamos o Senhor, lemos a palavra, fizemos oração, isso é culto a Deus. Mas quando termina aqui, acaba. Não, o culto continua na minha vida. Orando, lendo a palavra, aprendendo, sendo edificado pelo Senhor. Terceiro ensinamento é que ao cheiro das águas a vitória brotará.
Diz a palavra que há esperança de renovo para uma árvore, ainda que ela tenha sido cortada. Diz ainda mais, se a raiz envelhecer na terra e o seu tronco morra no chão, ela não precisa nem da água, só o cheiro da água de Deus renova a árvore. Só o cheiro da água de Deus vai renovar e renova a nossa esperança. Ainda que tudo e toda a nossa vida insistam em me dizer que chegou o fim, ainda que tudo diga que não há esperança, o Espírito Santo nos afirma que o fim não chegou, a esperança está numa vida e renovo para os que creem. Você crê em Deus, querido? Você precisa de encher seu coração de esperança. Se você está sem esperança nesse momento, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, Deus, enche o meu coração de esperança, enche a minha vida. Eu preciso de olhar para frente e ver o agir do Senhor. Eu preciso de entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muitos se viram cortados durante a vida, ou mortos em alguma área da sua vida. Talvez há áreas na sua vida que você acha que é um tronco abandonado, envelhecido, e que você acha que não tem mais esperança. Quero te dizer o seguinte, talvez não tenha esperança para você, no seu olhar, na sua visão, mas existe um Deus que não só está no céu, mas está aqui conosco, que pode agir de forma poderosa na sua vida. Quando a gente abre o coração ao mover das águas do Espírito, a esperança vai encher o nosso coração e a vitória vai nascer, queridos, em nome de Jesus. Chega de desistência, chega de acomodação, chega de derrota, de fracasso. Afinal, há esperança para os que creem. Basta o cheiro das águas. Basta o cheiro das águas e eu ficarei curado. Basta o cheiro das águas e eu não me sentirei mais sozinho. Basta o cheiro das águas e eu levantarei. Basta o cheiro das águas e as questões prosseguirão para a glória de Deus. Jó entendeu que o cheiro da água era suficiente para que a sua esperança fosse avivada. Ele vai dizer porque há esperança para a árvore, porque mesmo cortada, ela ainda vai brotar. Esse é o Jó que vive a experiência da sequidão, do estio, da falta de vigor, da tristeza, do luto, da pobreza, da decepção com seus amigos, mas ele ainda continua crendo. É o mesmo caso do salmista no Salmo 126, quando ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ele anseia por água. Ele lembra da época da chuva, das torrentes no Negueb. É a mesma forma, o caso das corças no Salmo 42, que suspiram pelas correntes d'água. É interessante que há momentos em que a gente passa por uma verdadeira seca na nossa vida. Parece que Deus está longe. É a seca da alegria, do contentamento, da intimidade com Deus, da alegria da salvação, da santidade, das experiências mais próximas com Deus. Seca da comunhão, em que a gente não está mais na casa de Deus. E que aí a gente canta um hino e você lembra de uma época que você estava lá na casa de Deus, que você adorava o Senhor, que você buscava o Senhor. E que você, com o tempo, foi se afastando, e a sua vida foi secando. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus não apaga o pavio que fumega e nem esmaga a cana que está
caída no chão, trilhada, ele não faz isso, ele não pisa na cana e nem apaga o pavio que fumiga. Talvez ainda exista aí no seu coração um pouquinho de fumaça, uma centelha, e o Espírito Santo pode assoprar e fazer com que esse fogo nasça dentro do seu coração novamente. A cana pode estar caída no chão, que o Espírito de Deus pode te levantar. Talvez você sinta saudade do tempo que você era da casa do Senhor, que você estava lá na casa do Senhor, que você estava na comunhão, que você podia tomar ceia, que você fazia parte de uma igreja, e hoje você está afastado. Eu quero dizer que há tempo de você voltar para Deus, e o tempo é agora. Na cultura brasileira, existe um dito popular, e eles dizem o seguinte: a esperança é a última que morre. Na verdade, esse dito contraria um texto da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios 13:13, que nos diz que a esperança não morre, mas permanece para sempre. Há esperança para você. Há esperança para o seu coração. Dizem que a esperança é a última que morre. Ela não morre. Ela não é a última que morre, porque a esperança não morre. Ela permanece para sempre. O Senhor está no controle. Há um propósito para todas as coisas, inclusive para as nossas tribulações. E o salmista diz no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há esperança. Apenas sinta o cheiro das águas.